Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Deus, no nome do teu Filho, por tudo que o Senhor preparou, Pai, para nós. Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te glorificamos pela tua obra, pela tua entrega, Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor fez por nós. E no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui te agradecendo, nós estamos aqui, Pai, para poder entregar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto, Pai. Nos ensina, meu Deus, a Te servir, nos ensina, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a gente poder entregar, meu Deus, louvores, entregar, Pai, diante do Senhor a nossa oração, entregar, Pai, diante do Senhor a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco poderosamente através dos louvores. Pai, em nome de Jesus, o Senhor habita nos louvores. Pai, nós clamamos aqui pela Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, fala poderosamente conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, derrama, meu Deus, sobre a Tua igreja, cura, libertação. Mas, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, meu Deus, cumprir a Tua palavra, conforme o Senhor nos ensinou. Que a gente possa verdadeiramente, meu Pai, em nome de Jesus, se arrepender, Pai. Um dia, Pai, maravilhoso para que a gente possa aqui se arrepender diante do Senhor, Pai. E que a gente possa receber, meu Deus, a Tua presença, uma porção dobrada do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, precisamos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Pai, no nome do Teu Filho, recebe, meu Deus, o nosso louvor. Recebe, Pai, em nome de Jesus, a nossa adoração, o nosso culto. E no nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos que tudo que não provém do Senhor, Pai, seja repreendido agora, Pai. E no nome do Senhor Jesus, seja expulso, meu Deus, da Tua casa, da vida dos irmãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Pai, encha poderosamente a nossa vida. Transborde, meu Deus, em nome de Jesus a nossa vida, para a glória do Teu poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança.
Irmãos, vamos pegar a Bíblia, louvado seja Deus. Vamos abri-la no Evangelho de Mateus. Hoje nós temos aqui a ceia do Senhor, para nós podermos participar. E nós vamos fazer então uma leitura referente a isso, em Mateus no capítulo de número 26. Nós vamos fazer uma leitura no texto da palavra que fala sobre a última Páscoa. Em algumas Bíblias ainda é conservado a base da palavra de Deus, então você vai ter aí a partir do versículo 17 do capítulo 26, escrito aí, a última Páscoa. Se você na sua tradução não tem mais, se a tua tradução já deixou estilado, você pode até fazer uma observação, porque isso é muito importante, não deveria ter sido subtraído de nenhuma tradução. Porque a ceia, ela substitui a Páscoa. A Páscoa era para os judeus, e a ceia é para o povo de Deus agora. A Páscoa tinha lá o Cordeiro Pascal, e a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é por isso que a igreja evangélica hoje, a igreja de Jesus, não somente, a igreja evangélica até faz, mas a igreja de Jesus, que tem compromisso com a palavra, não celebra a Páscoa, né? Nós não temos essa comemoração da Páscoa, nós temos a celebração da ceia, da Santa Ceia. Capítulo 26, versículo 17. Então diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Com a sua Bíblia aberta, pode se assentar, nós vamos meditar aí na palavra do Senhor. Eu quero começar dizendo para a igreja, ensinando para a igreja, que nós recebemos do Senhor uma ordem para fazer, e duas ordenanças
para cumprir. E a igreja, ela precisa ter o conhecimento disso para que ela possa estar vivendo a sua fé verdadeira. Nós não estamos aqui somente para poder receber de Deus, de sermos abençoados por Deus, não, mas nós temos aqui também um compromisso com o Senhor. No Evangelho de Marcos, se você abrir comigo, é onde isso fica mais destacado e fica mais também conhecido. Existe um conhecimento muito maior a respeito desses versículos, que também estão nos outros evangelhos, mas para que você possa ter isso sempre guardado na sua mente, fica mais fácil registrar através do que escreveu Marcos no seu último capítulo, no capítulo 16. No capítulo 16, versículo 14, fala a respeito de quando Jesus já estava ressuscitado. E uma vez ele ressuscitado, versículo 14 fala assim, finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que aos 11? Porque um já havia sido apartado, que era Judas, aquele quem tinha traído, e Judas então tinha se suicidado. E a palavra de Deus fala então que ele apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E aí disse Jesus para eles no versículo 15, essa é a nossa ordem que a gente precisa fazer. Qual é a ordem? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a ordem. A igreja, ela tem essa ordem de Deus. Nós devemos ir a todo mundo, a todo lugar. Nós devemos ir até a nossa casa e pregar a palavra de Deus para os nossos. Nós temos que ir até o nosso trabalho trabalhar, mas nós temos o ide de Jesus também do nosso trabalho. Nosso trabalho, nós não temos somente aquelas responsabilidades que nos são colocadas em função de produtividade. Nós temos uma ordem de Deus para que a gente também no nosso trabalho possa, através do ide, pregar o evangelho a toda criatura que estiver lá. No nosso passeio, nas nossas férias, aonde nós estivermos, nós não podemos deixar de colocar isso na mala, porque isso faz parte da nossa vida, deve fazer parte da nossa vida espiritual. Assim como existem coisas que faz parte da nossa vida natural, o ide do Senhor Jesus não pode nunca ser deixado de lado, não pode nunca sequer passar pela nossa cabeça de haver um esquecimento. Nós devemos estar sempre ligados nessa responsabilidade que está sobre nós. Ninguém vai fazer isso. A Bíblia fala que os anjos até quiseram e até pediram a Deus para poder fazer isso, mas a Bíblia fala que Deus não deu a eles essa prerrogativa, mas entregou isso à igreja. Então, pensa nisso comigo, a grande responsabilidade que está sobre nós. Sobre nós, a igreja do Senhor Jesus, está a responsabilidade das pessoas que serão salvas, pessoal. Muitas pessoas não vão ser salvas, nós sabemos disso. Mas você precisa saber também que, muito embora muitas não venham ser salvas, mas a Bíblia fala que todas precisam ser alcançadas. Existe até uma condicional a respeito da volta do Senhor Jesus. E esta condicional é de que Ele virá a partir do momento em que este evangelho seja pregado a toda criatura. Quem que vai fazer isso? A igreja. Sou eu, é você, nós é que vamos fazer isso. E isso, irmãos, é uma ordem de Deus para as nossas vidas, e nós devemos estar praticando isso com leveza. A gente não precisa deixar trabalho, você viu aqui, a gente não precisa abandonar
o marido em casa sozinho, a esposa, os filhos. A gente deve fazer isso no nosso dia a dia. Nós não precisamos abdicar, por exemplo, das nossas profissões, dos nossos dons, dos nossos talentos, para a gente ser missionário por esse mundo afora. Não precisa. Existe muita missão para fazer aqui em casa. Existe muita obra de Deus para ser realizada à nossa volta. E é claro que aquilo que está à sua volta está sobre tua responsabilidade. Deus conta com você. Deus, Ele sabe que essa palavra vai ser pregada através dos pastores, como eu estou pregando ela aqui para você, a fim de que você possa executá-la lá no seu dia a dia, com muita tranquilidade, com muita facilidade, sem peso, sem nenhum constrangimento. Mas quando uma pessoa te pede um conselho, quando uma pessoa diz para você que está doente, que está passando por alguma situação, é o momento de você poder não resolver o problema dela passando aquela receita de remédio, ou aquela receita de um chá, mas é o momento que o Espírito Santo está preparando. Aquela pessoa não veio à toa, foi o Espírito Santo que mandou, foi o Espírito, porque o Espírito Santo sabe que você está preparado. Pronto eu não sei, mas preparado você está. Pastor, eu estou preparado? Está. Pastor, mas eu não sei o que falar. Deus disse assim, Moisés disse isso, eu não sei o que eu vou falar. Ele falou, você abre a boca que eu falo na tua boca. É só você abrir a boca e o Espírito Santo fala na tua boca. Você vai ficar maravilhado do que você é capaz de fazer, porque o poder do Altíssimo virá sobre você e tomará a tua vida, e você vai ser pregador da palavra, você vai ser missionário, você vai fazer a obra de Deus, e você vai se surpreender com aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer através de você. E você vai não somente ajudar pessoas, ajudar é pouco, você vai não somente dar uma mão para as pessoas, dar uma mão é pouco, você vai poder fazer com que pessoas sejam salvas. Aleluia! Há uma grande diferença. Então, essa é a ordem que Deus tem para todos nós. Para mim que sou pastor, para você que está aqui pelo primeiro dia na igreja, essa é a ordem que Deus dá. Vai em frente. Mas para onde eu vou? Para qualquer lugar. Vai, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Pregai o Evangelho. Aí agora vem duas ordenanças que eu quero te mostrar. A primeira ordenança é essa: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então você vai pregar a palavra, você foi, e aí alguém creu na sua pregação, creu em Jesus Cristo, creu na palavra. Então agora precisa se cumprir a ordenança na vida dessa pessoa. Qual é a primeira ordenança? É ser batizado. Então ser batizado não é uma coisa que nós vamos sentir, não é uma coisa que vai ter uma data, que tem uma idade, que tem um momento. Não, o batismo é uma ordenança para quem foi alcançado por aquela ordem que Jesus deu. Qual foi a ordem? Ir pregar o Evangelho a toda criatura. Qual a ordenança? Todo aquele que crer deve ser batizado. É a primeira ordenança. E por que a pessoa ela precisa ser batizada? Porque viver com Jesus, ter uma vida separada para o Senhor Jesus, não é viver uma vida normal, não é fazer o que todo mundo faz. Não, ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, de poder ter a presença gloriosa dele junto conosco, a presença do Espírito Santo, nós precisamos
lutar contra as coisas erradas, contra as coisas do mal. Nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nós não podemos andar nas trevas e dizer que andamos com Deus, porque a Bíblia fala: aquele que está nas trevas não se engane, porque não está com Deus, porque Deus é luz. Então é necessário que aquele que está com Deus ande na luz, como Ele na luz está. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, mas não é fácil nesse mundo, pastor, principalmente nessa nossa geração, lutar contra o pecado, porque o pecado está predominando, o errado está predominando. Quem faz tudo errado, parece que tudo dá certo, e quem tenta fazer tudo certo encontra muita dificuldade. É verdade. Então, mas é por isso que o Senhor Jesus disse: todo aquele que crer precisa ser o quê? Batizado. Porque se a pessoa ela não for batizada, ela não vai conseguir viver a fé. Porque se ela conseguisse viver a fé, não precisava de Jesus, não precisava da igreja, não precisava da palavra. Por que que nós precisamos de tudo isso? Porque a gente não consegue fazer aquilo que agrada a Deus. Se nós conseguíssemos fazer, Jesus não precisaria ter vindo, ter sido perseguido, crucificado, morto, sepultado. Não precisava nada disso. Então, como Deus sabe que nós não temos essa capacidade de andar no caminho certo, Ele não impõe sobre nós um jugo. A pessoa fala assim: mas eu não consigo. Se você for batizado, você consegue. Por quê? Mas qual a diferença de eu ser batizado e eu não ser batizado? A diferença é que o próprio Jesus, Ele foi para ser batizado. E João Batista até quis criar um caso lá com ele, dizendo assim: não. Acha que eu vou batizar o Senhor? Olha quem o Senhor é. Na verdade, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E aí Jesus Cristo disse para ele: não, João, você está enganado. É necessário que se cumpra toda justiça. João, ele estava batizando, mas na verdade ele nem sabia direito o que ele estava fazendo. Ele só foi saber quando ele batizou Jesus, porque ele batizava, mas ele não via, ele apenas obedecia. E ele batizava os arrependidos, batizava. Mas quando Jesus entra naquela água, e a Bíblia fala que João Batista desce ele então nas águas e ele é batizado, a Bíblia fala que quando Jesus sai das águas, diz a Bíblia, veio sobre ele o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, a Bíblia fala que o céu se abriu e uma voz que todo mundo ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, diz a palavra. Você vê diferença nisso ou não? Você vê diferença numa pessoa antes do batismo, depois do batismo? Pessoa antes do batismo, sem o Espírito Santo. Antes do batismo, uma pessoa que não chama a atenção de Deus. Depois do batismo, cheio do Espírito. Depois do batismo, chamando a atenção de Deus. Deus tendo prazer. Olha o meu servo, olha meu servo, olha a minha serva, olha a minha serva. Porque nós não damos conta de vencer o pecado. Nós não damos conta disso. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos agradando a Deus, então o Espírito Santo nos ensinará o caminho. O Espírito Santo falará conosco e nos capacitará e nos ajudará, porque a Bíblia fala que, por que o homem não consegue sozinho resolver isso? Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, a nossa luta, você precisa saber disso, não é que você é fraco, não é que você é mole, não é que você é um pecador impossível de ser regenerado, não é nada disso. A Bíblia fala que, lá, o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta
não é contra pessoas, que nem você fala assim, aquela pessoa está me atrapalhando, aquela pessoa está me perseguindo, aquela pessoa está me amaldiçoando, olha a inveja que aquela pessoa tem de mim, olha o ódio que aquela pessoa... Não, você precisa saber disso, porque se fosse pessoa, você resolvia. Você ia lá, você discutia, você ia lá, colocava ordem na situação, as pessoas você imporia, você gritaria, você colocaria força e você resolveria. As pessoas fazem isso? Até fazem. Resolve? Não resolve. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina, a sua luta não é contra pessoas. Ah, mas o meu problema é o meu marido. Não é. Meu problema é a minha esposa, não é. Meu problema é meus filhos, não é. A sua luta não é contra a pessoa, nossa luta é contra os espíritos, é contra as potestades do mal, é contra as trevas que estão nestas pessoas. E não adianta a gente usar a força, porque não é por força, nem por grito, nem por violência, mas você só vai vencer quando você for um instrumento do Espírito Santo. Aí você vai vencer. O vício, a mentira, a inveja, o ciúme, a violência, isso é tudo coisa espiritual. Então, pastor, mas eu não consigo me dominar, pastor, porque você não tem o Espírito Santo. Pastor, mas eu já sou batizado. Ah, você já é batizado e você não tem controle? Não. Então, por quê? Porque você não está deixando o Espírito Santo orientar você. Lembra daquela passagem bíblica que os apóstolos estavam lá no meio de uma tempestade tremenda, e eles, expert em pescaria, Pedro estava lá, o pessoal estava tudo lá, conhecia tudo o que estava acontecendo, mas eles estavam vendo o barco ir a pique, e a Bíblia fala então que diante daquilo eles se assustaram, e aí eles viram Jesus estava com eles, Jesus estava no barco. Mas Jesus estava como? Dormindo. Às vezes, Jesus está na sua vida, mas Ele está dormindo. Você não deixa Ele falar, você não escuta o que Ele fala. O Espírito Santo está na sua vida, mas você não ouve o Espírito Santo fala com você, você faz o contrário. Então, você precisa entender isso, que agora você tem uma outra oportunidade. Agora já não é mais para ser você, agora é para ser Jesus. Agora é para ser o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai fazer você vencedor. Você está preparado. Você só precisa estar pronto. Você entende a diferença entre preparado e pronto? Preparado você está. Você agora precisa ficar pronto, e você precisa se levantar e lutar a sua luta e vencer, vencer e vencer. Amém. Aleluia por isso, porque é isso que Jesus quer. Ele te preparou, mas a palavra de Deus fala que Ele já fez isso, mas agora Ele espera que você coloque o inimigo aonde? Você sabe o lugar, você está preparado, você só precisa estar pronto. De repente o inimigo está na sua cabeça, o inimigo está no seu coração, o inimigo está nas tuas mãos, o inimigo está usando os teus pés, está usando a tua voz, e esse não é o lugar dele. O lugar dele é debaixo dos seus pés. Esse é o lugar dele. Vence o inimigo. Vence o inimigo. Então veja que Deus não deixou para a gente uma tarefa difícil. Por quê? Precisa ser batizado. Quando a gente batiza, o que acontece? Por que o batismo tem que ser aquele mergulho? Qualquer dia eu vou fazer uma experiência. No próximo batismo eu vou fazer uma experiência para você ver. Ao invés da gente mergulhar e levantar, eu vou segurar uma meia hora aqui embaixo, assim, ó. Vou fazer essa experiência, só para você ver. Se eu segurar meia hora, o que vai acontecer? Morrer. Então, a gente não segura, porque não precisa morrer a pessoa física. O que precisa morrer é a pessoa espiritual. Então a gente mergulha. Quando a gente mergulha, a espiritual morre. E quando a gente levanta,
Levanta a nova a criar. E conforme Jesus falou para Nicodemo, você precisa nascer de novo, filho. Ah, mas eu não consigo, eu quero, mas não consigo, eu tenho vontade, mas eu não. Mas você precisa nascer de novo, você não entende isso. Mas como nascer de novo? Você precisa nascer da água. E você precisa nascer do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, quando a gente levanta a pessoa, a velha morreu. Agora levantou a nova. Esqueceram de te avisar. Vou te avisar agora. A velha morreu, tá? Agora você é a nova. 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 A nova gerada, não da carne, nem do sangue, mas gerada segundo Deus. Gerada segundo Deus, é diferente, irmão. Então essa ordenança a gente precisa cumprir. Ser batizado para poder fazer aquilo que Deus se agrada, para poder ser dirigido pelo Espírito Santo. A segunda ordenança, então você veja bem, ó, que a primeira é o batismo. Então antes de eu ir para a segunda, deixa eu te falar, deixa eu dar um recado para você. A gente, presta atenção nisso, isso é importantíssimo, você nunca ouviu isso, eu acho. Eu nunca ouvi. Vou falar aqui porque o Espírito Santo falou para mim te falar. Ninguém pode viver, presta atenção, está escrito na Bíblia. Ninguém pode viver sem ser batizado. Por quê? Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer automaticamente não vai ser batizado. Então quem não crer e não for batizado será o que? Está escrito aí? Então você não pode viver sem ser batizado. Você não pode correr esse risco. Você é maluco. Pastor, mas eu sou novo, não vou morrer ainda. Deus que te guarde. Mas e se Jesus voltar? E você não tiver batizado? Você não vai ser salvo. Você não vai ressuscitar porque você não morreu. E você não vai ser arrebatado porque você não é batizado. Então ninguém pode viver, ninguém pode respirar, ninguém pode amanhecer numa segunda-feira, ninguém pode fazer uma viagem, não sabe se vai voltar. Ninguém pode fazer nada sem tomar essa decisão, sabe? Não é uma coisa, a gente trata isso como, não estou sentindo, não é isso, você está maluco. Essa decisão é muito importante, é a sua salvação. A minha não, eu sou batizado. É a sua agora. A sua salvação. E não está na minha mão. Está na sua mão. Então, escreve isso no seu coração. Diga, eu não posso viver mais nem um minuto sem ser batizado. Você não pode. Nós vamos nos preparar para o batismo agora de setembro. O batismo vai acontecer mas você tem que tomar a decisão já. Porque se você toma a decisão já, para Deus a decisão já está tomada e o que vale é a decisão. O batismo vai ser em setembro, mas a decisão pode ser agora. Então ninguém pode viver sem ser batido. Vamos lá para o texto que você leu comigo. Aí lá no texto que você leu comigo, a palavra de Deus fala assim, ó. Aleluia. No versículo de número 18. O versículo número 18 fala assim, ó. E ele, Jesus, lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O que Jesus quis dizer com isso? Olhe para mim. Preste bem atenção. O que Jesus quis dizer com isso? O meu tempo está próximo.
Jesus estava falando a respeito da sua crucificação. Isso aqui estava acontecendo nas vésperas. Estávamos perto já da sexta-feira. Sexta-feira ele ia ser crucificado. Isso aqui durante a semana. Na semana. Jesus sabia, os discípulos já tinham sido alertados. Eles não queriam aceitar isso. Eles estavam relutantes em aceitar que Jesus passasse por isso. Pedro quis até tomar o lugar dele, foi repreendido severamente por ele. Mas a Bíblia fala que Jesus tinha um controle disso. E a Bíblia fala que dentro de todos esses acontecimentos, ele fala assim para os discípulos. Se você pegar a mesma leitura, porque nós temos esse fato aqui nos 4 evangelhos, mas bem explicadinho nós vamos ter em Mateus, nós vamos ter em Marcos e nós vamos ter em Lucas, bem explicadinho. E cada um contribui de uma maneira para poder acrescentar. E Marcos, ele dá lá um detalhe muito importante. Ele mostra que esse raciocínio parte não dos discípulos, mas parte de Jesus. A questão de realizar aquela Páscoa. Por isso que os discípulos perguntam para ele: mas onde o Senhor quer que a gente... Porque ele falou: olha, nós precisamos realizar a Páscoa. Marcos registra. Então veja que ele está nos últimos dias e ele está querendo celebrar a Páscoa. Então o que Jesus está querendo ensinar aqui para a gente? Jesus está querendo ensinar que nós não podemos morrer. Se nós não podemos viver sem ser batizado, nós não podemos morrer sem estar na comunhão do Senhor, na comunhão da ceia do Senhor. Fala para quem está, você não pode morrer, você não pode morrer. Você não pode morrer. Então veja que Jesus, antes, ele precisava? Não. Mas a exemplo do batismo, o próprio João fala: o senhor não precisa. Mas ele fala: é necessário que se cumpra. Eu tenho que dar o exemplo. Então ele está sendo o exemplo aqui para nós. Nós não podemos, irmãos, ficar sem a participação da ceia do Senhor. Nós não podemos morrer fora da comunhão. Ah, mas eu aceitei Jesus. Parabéns. Ah, mas eu fui batizado. Parabéns. Mas Apocalipse não fala que aqueles que aceitaram Jesus irão para o céu. Apocalipse não fala que aqueles que foram batizados irão para o céu. Apocalipse fala aos vencedores. Aos vencedores. Então você precisa ser batizado, você precisa crer, você precisa ser batizado. Mas você precisa vencer até o último dia. Você precisa estar na comunhão até o último dia. Você precisa respirar a comunhão. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio da glória de Deus na sua vida. E isso a gente não compra. Isso a gente não vem aqui na igreja e sai com o bolso cheio. Isso faz parte da comunhão que nós temos com Ele. Comunhão na oração, comunhão na leitura da palavra, comunhão na mesa, no partir do pão, né? No partir do cálice do Senhor. É aí que nós recebemos essa porção, essa garantia. Então você não pode viver sem ser batizado, mas você não pode morrer sem estar na comunhão. Aí diz assim a palavra, diz assim a palavra de Deus, onde nós lemos aí, olha aí, fala aí assim, ó, no versículo de número 18, o comecinho dele fala assim: e eles lhe responderam: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, eu preciso preparar a Páscoa. Porque eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente faça isso? Onde é muito importante. Onde que Jesus quer? Onde que Jesus quer que você esteja envolvido com Ele? Ah, eu estou envolvido com Ele no meu dia a dia, eu estou envolvido com Ele lá em casa,
eu estou. Hoje tem uma turma que se envolve com ele lá em casa. Hoje tem uma turma que se envolve com ele em qualquer lugar. Eu não entendo isso. Qual é o pastor que está ensinando isso? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele ensina que tudo tem lugar. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, olha, sobre esta rocha aqui, ó, eu estabelecerei a minha aí. Toma a chave aqui, Pedro. Então a pessoa fica: ah, igreja, poxa, a igreja foi Jesus que estabeleceu. Não fica desmoronando a igreja, não. Não fica, sabe, colocando a igreja em ruína. Não se torne um inimigo de Deus, não. Você não tem ideia do que você pode fazer. Não lute contra a palavra de Deus, contra os preceitos de Deus. Igreja é algo que foi o Senhor Jesus que estabeleceu. O que é a igreja? É a casa de Deus. Você tem casa aqui? Quem tem casa aqui, levanta. Quem mora? Quem não está na rua? Quem não está na rua? Aí, tem uns que não estão na rua. Eu acredito que nenhum está na rua. Mas tem uns que até participam. Tem outros que a gente sabe que fica até meio indeciso. Não sei porquê. Mas presta atenção. Você tem lugar. Você tem lugar para morar, você tem lugar para trabalhar. A igreja é um lugar estabelecido por Deus. Você precisa ter a sua igreja. Você precisa ter um lugar onde Jesus, o Senhor, quer. Ah, tem gente que está procurando a igreja ideal. Tem gente que está procurando a igreja para que a igreja se adapte. Meu Deus, é o contrário, somos nós que temos nos adaptar a ela, e não ela a nós. Por isso que tem essa variedade. Tem igreja para isso, igreja para aquilo outro, para poder atender o apelo popular. Não, é Jesus que fala. É Jesus. Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare? Ah, vamos fazer aqui na praça, vamos fazer aqui na rua, vamos fazer aqui em casa. Jesus disse assim: não, vai até a cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro, siga aquele homem, ele vai te levar até a casa de uma outra pessoa, e na casa dessa outra pessoa você pergunta para ela se já está tudo preparado. Aleluia. Tem que estar preparado. Por isso que a gente fala para você: olha, a semana da ceia é uma semana de preparação. Você tem que estar aqui. Você não pode vir, sabe? Tem gente que sai por aí a troco de nada, e quando vê, sai comprando. Saiu para passear e quando vê, está comprando. Às vezes a pessoa sai para comprar e de repente ela está passeando. De repente a pessoa, ela sai para uma coisa e ela se vê fazendo outra coisa. Meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Hoje é dia de ceia. Nós precisamos estar preparados. Hoje é dia da gente receber o perdão de Deus. Hoje é dia da gente poder se alinhar com o céu. Comunhão com o céu. Comunhão com Deus. Hoje é dia de nós termos comunhão entre nós. Hoje é dia da gente se alinhar. Hoje é dia da gente ser perdoado. E hoje é dia da gente perdoar. Hoje é dia da gente ser abraçado. E hoje é dia da gente abraçar. Hoje é dia da gente deixar para trás as coisas que lá atrás estão e poder começar um novo tempo, assim como se fosse um novo dia, renovando. Você precisa começar. Seu relógio começa, o seu dia termina, o seu dia começa. Deus pôs lá um sol durante o dia, Deus pôs a lua para você perceber, Deus colocou as trevas, e Deus fez com que cada dia amanhecesse escuro. E aí, mas sabe o que acontece? É que quando você acorda, já está claro, você acorda 10 horas, acorda às 5 para você ver.
Você vai falar assim: meu Deus, o que aconteceu? Uma tragédia, o sol sumiu. Não, é que não nasceu ainda, o sol nasce. Avisa o irmão, fala: o sol nasce. Ele nasce. E quando ele nasce, o que ele está dizendo? Acorda, novo dia. Quando a gente fala assim: olha, nós vamos ter a ceia, se prepara para isso, porque depois da ceia é um novo dia na sua vida. Aleluia! Aleluia! Um novo momento. Então tem que preparar tudo. Pergunta para quem está falando: você está preparado? Você está preparado para o novo dia? Só que a Bíblia fala que Jesus faz uma coisa que é muito interessante. Num momento assim tão especial, tão glorioso. Versículo 20 fala assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto eles comiam o quê? A Páscoa. Enquanto eles comiam a Páscoa, porque eles foram ali para celebrar a Páscoa. Então, enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus fala assim: ó, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus sabia quem era, mas Jesus não fala, Jesus não aponta. Poderia ter apontado, mas Jesus não faz isso. E cria ali um clima que eu fico pensando, falei: puxa, por que Jesus deixou criar esse clima a ponto de um ficar desconfiado do outro? E não só um desconfiado do outro, porque não achavam neles nenhum que tinha uma característica que poderiam dizer: ó, é ele. Não, com certeza, é ele. Não, pode ter certeza. Olha, eu fiquei sabendo que é ele mesmo. Não tinha assim nada assim, nenhum estereotipo que pudesse denunciar. É ele. Então, ao invés deles ficarem nesse questionamento, eles passaram, todos, diz a palavra, a se questionar a si mesmo. E a perguntar para Jesus, um por um: Senhor, sou eu? Saía aquele, vinha o outro: Senhor, sou eu? Aí eu entendi. Aí o Espírito Santo me mostrou que dia da ceia não é para a gente ficar olhando a vida dos outros. Que dia da ceia não é para a gente ficar falando a respeito do pecado e do erro dos outros. Dia da ceia é para a gente olhar para quem? E perguntar para Jesus: Jesus, como que eu estou? Como que eu estou, Jesus? Sabe, tem gente que pergunta para o pastor: pastor, posso? Eu não sei. E mesmo que eu soubesse, quem sou eu? Você tem que perguntar para Jesus. Você tem que falar com Ele. E aí chega Judas. E Judas fala assim: Senhor, por um acaso sou eu? Jesus poderia fazer um meio de campo, quem sabe até ganhar ele, para reverter a situação e falar: acha, você é o que eu mais confio. Mas Jesus não fez. Jesus disse assim: tu ou sabes? Então, pastor, mas e se eu perguntar para Jesus: Jesus, como que eu estou? E se Jesus responder assim para mim: tu sabes, o que eu vou fazer? Ó, Jesus respondeu para Judas: tu sabes, porque Jesus sabia. E acontece que diante daquela resposta, Judas então fugiu. Diz a Bíblia que ele saiu desesperado. Tentou reverter a situação, não adiantava mais. Foi lá e jogou as moedas que ele tinha recebido para trair Jesus. E foi para o vale da sua morte. E se enforcou, diz a palavra. Não faça isso. Primeiro, se você por algum motivo estiver traindo o Senhor, não tome a ceia assim, como traidor.
Você viu o que a Bíblia fala? Vou mostrar para você o que a Bíblia fala. Eu não posso levar você só num culto aqui emotivo. Eu não posso levar você aqui apenas para uma palavra que é motivacional. Não, eu tenho que te levar à realidade da vida. Amém? Então olha o que fala a Bíblia, fala assim, ó, versículo 24, o Filho do Homem vai, não vai mudar nada. Jesus, ele vai continuar, ele vai fazer o que tem que fazer. A igreja não vai mudar nada, a igreja vai fazer o que tem que fazer, vai continuar do que está. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. A igreja também vai continuar, como está escrito a respeito dela. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver. É duro isso, né? Será que sou eu? A ceia é para a gente perguntar isso, Senhor. Será que eu estou te traindo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que está te desagradando? Porque eu não posso, se eu estiver assim, eu não posso tomar e continuar assim. Como está a sua vida? Você está tomando as suas decisões sem balancear a palavra? Você está tomando as suas decisões apenas para criar um conforto? Ou você está aceitando até um desconforto para poder aplicar a palavra de Deus na sua vida? Porque a palavra de Deus em primeiro lugar, depois o seu conforto, depois o seu bem-estar. Às vezes a gente semeia com lágrima, mas a Bíblia fala que aquele que semeia com lágrima, com júbilo ceifará, colherá. Então veja que Judas ele fugiu. Pastor, eu vou fugir. Foge não, resolve. Se você fugir, você vai para o mal. Você vai para a sua morte. Porque sem Jesus você vai para onde? Continuar desse jeito você não pode continuar. Você tem que mudar. E sem Jesus você não pode seguir em frente. Então o que você precisa fazer? Se arrepende. Se arrepende do erro. Se arrepende do mal que você está querendo fazer. Se arrepende do errado que você está praticando. Se arrepende. A Bíblia fala que se a gente se arrepende, a gente é digno de misericórdia. E é isso que Jesus quer, sabe? O que Jesus espera de nós são os nossos arrependimentos. O que Jesus espera de nós é a vontade, o desejo de agradá-lo, de servi-lo. Honra a Deus, serve a Deus. Então a Bíblia fala que Judas saiu correndo, desesperado. E você nesta noite está sabendo que você não precisa correr mais, não precisa fugir mais. Você só precisa falar com Ele. Você só precisa abrir o seu coração para Ele. E deixar que o Espírito Santo te ajude em todas as decisões da sua vida. E uma vez que tudo estava pronto, tudo estava preparado, a Bíblia fala que eles continuavam comendo a Páscoa. Então, comendo a Páscoa, aí Jesus então toma um pão. E abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu. E a seguir, semelhantemente, tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele. Então Jesus partiu o pão e deu o pão, pegou o cálice e deu o cálice. E o cálice, o que ele falou que era? Ele falou assim: olha, porque este é o meu sangue, o sangue da nova, derramado em favor de muitos para a remissão de...
É isso que Ele quer fazer na nossa vida. O corpo dele para nos fortalecer, e o sangue dele para fazer com que todo pecado seja tirado e que nós possamos viver em santidade na presença dele. Amém? Fique de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe, presta atenção no que eu vou falar para você. Existem diversas religiões, mas não existe nenhuma a não ser a igreja do Senhor Jesus, que tem o compartilhamento do corpo e do sangue. Normalmente se tem o compartilhamento do corpo, a pessoa come o corpo, nunca bebeu o sangue. Isso não é à toa, sabia? Os religiosos, por exemplo, só comem o corpo, ninguém nunca tomou o sangue. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a aliança está no Deus não deixa. Deus não deixa que as pessoas sejam enganadas. Deus não deixa. Prestou atenção? Deus impede que a pessoa, ela, quando lê a palavra, ela fala assim: escuta, mas a aliança é o corpo e o sangue. E o sangue, então, tem o corpo, mas está faltando o sangue da nova e eterna aliança. Só Jesus fez isso. Tomou o pão, partiu e disse: isso é meu corpo. Pegou o cálice, abençoou, disse: este é o meu sangue, bebei dele. Aleluia. Fecha teus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento de poder estar aqui na tua casa, momento em que nós vamos estar, meu Deus, compartilhando com a tua igreja a comunhão da ceia. A comunhão da ceia, meu Deus, ela traz paz ao nosso coração. Ela é, meu Deus, um verdadeiro lenitivo para a nossa alma. Porque quando nós comemos do teu corpo e quando nós bebemos do teu sangue, nós sabemos que nós temos um compromisso com aquele que é fiel e nunca falha. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos uma aliança com aquele que nunca quebrou uma aliança, meu Pai. E é por isso, ó Deus, que a tua igreja, Senhor, ela precisa estar sempre, meu Deus, cumprindo essa ordenança, para que nós possamos estar sempre tornando vivo, meu Deus, esse momento tão especial contigo. Pai, nós temos muito que nos arrepender, Senhor, porque nós temos muitos pecados que nós precisamos, meu Deus, confessar, Senhor. Mas além de nós confessarmos os nossos pecados, nós temos muitas coisas que nós precisamos rever, Senhor. Muitos caminhos que não podem, meu Deus, sair daqui nesta noite para serem trilhados, para serem perseguidos, meu Deus. Porque não adianta a gente se arrepender do pecado e continuar andando no pecado, meu Deus. Não adianta a gente, ó Deus, saber, meu Pai, que nós temos um compromisso contigo e nós estamos falhando no compromisso contigo. Meu Deus, vem abençoar nesta hora os maridos. Vem abençoar, Deus, para que os maridos possam agradar o Senhor, meu Deus. Vem abençoar, meu Deus, agora as esposas, Pai, para que as esposas possam parar com esse negócio de ficar querendo agradar marido, mas que elas possam, meu Deus, agradar o Senhor, meu Deus. Vem abençoar os pais, para que eles possam também te agradar, Senhor. Quando nós tomarmos aqui, meu Deus, participarmos dessa comunhão, meu Deus, que o céu possa se abrir também, Pai,
e que nós possamos sentir o teu coração se agradando, meu Deus, das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nós não vamos fugir, Senhor, porque para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Nós não vamos, meu Deus, também nos esconder, meu Pai. Nós vamos nos expor. Nós vamos, Senhor, colocar a nossa vida diante de Ti, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que restaura. O Senhor, meu Deus, não levantou a sua voz para acusar ninguém, muito embora o Senhor poderia ter acusado. E o Senhor, de maneira respeitosa, o Senhor respondeu para Judas: tu disseste. Meu Deus, nós sabemos, Pai, nós sabemos como estamos, nós sabemos dos nossos limites, nós sabemos dos nossos acertos, nós também sabemos dos nossos erros. O que acontece, meu Deus, é que às vezes tem um espírito, meu Deus, que toma as nossas vidas e que, meu Deus, despeja dentro de nós, Senhor, uma arrogância, Pai, uma dureza de coração, que nos impede, meu Deus, de reconhecer, Pai, e nos impede, meu Deus, de buscar, Senhor, uma mudança, uma transformação. Mas eu sei, meu Deus, que esta noite, meu Pai, ela não foi assim, estabelecida de última hora. Essa noite, ela foi preparada, Senhor. Faz 2 semanas, uma porque eu até errei na data da ceia, e eu coloquei a igreja em oração. O Senhor sabe por quê. E ao invés de uma, nós ficamos 2 semanas de oração, Deus. Eu creio que nós oramos, meu Deus, e nós temos aqui agora, meu Deus, toda a condição, Pai, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, de sermos alcançados pelo Teu Espírito Santo, a fim de que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa entrar, meu Deus, em nosso coração e remover, Pai, toda dificuldade, toda resistência, meu Deus, todo impedimento, Pai, que a gente, meu Deus, não resista à Tua palavra, que a gente, meu Deus, não resista um quebrantamento, que a gente não resista, meu Deus, uma necessidade de mudança, muito pelo contrário, que nesta noite nós possamos nos entregar a Ti, Senhor, e aceitar, Pai, aceitar, meu Deus, tudo aquilo que é necessário que a gente venha, meu Deus, fazer para mudar, para transformar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa entrar, meu Deus, a vida agora de cada um, Senhor, e fazer, Pai, com que nesta hora, Senhor, muitas coisas possam ser trazidas, meu Deus, muitas palavras possam ser lembradas, muitas coisas, meu Deus, possam ser agora reveladas, meu Pai, a fim de que nós possamos, meu Deus, nos curvar diante de Ti, Senhor, e dizer para o Senhor acerca dos nossos enganos, acerca das nossas falhas, acerca dos nossos erros, e buscar em Tua presença, Senhor, o Teu perdão, buscar em Tua presença a Tua misericórdia. Estende a Tua mão, Senhor, toca, meu Deus, nesta hora, Pai, cada um de nós, toca, meu Deus, nesta hora, aquele que está, meu Deus, entristecido por causa do pecado, aquele que está, meu Deus, frio por causa do pecado, aquele que está, meu Deus, quase desfalecido por causa do pecado, mas toca a nossa vida nesta hora, Deus, e nos abençoa, Pai, e nos perdoa, e nos purifica, meu Deus, e nos lava.
Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, estende a tua mão, Senhor. Passa o sangue de Jesus sobre nós, Deus. Tira, meu Deus, agora toda a força do pecado, Pai. Tira agora, meu Deus, toda a escravidão do pecado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração, fala com Deus agora. Fala com Ele. Pede perdão. Diga para Ele, fala: Senhor, eu não vou fugir de Ti. Jonas fugiu e não foi bem sucedido. Se arrependeu e foi restaurado. Judas fugiu e morreu na perdição. Eu prefiro, meu Deus, confessar, e eu prefiro me arrepender. Eu prefiro mudar. Se o meu povo confessar os seus pecados, eu ouvirei do céu. E se o meu povo se arrepender dele, eu sararei a sua terra. Seja curado pelo Senhor. Seja sarado pelo Senhor. Seja perdoado pelo Senhor. Recebe o perdão dele. Recebe a cura. Recebe o livramento. Recebe a bênção. Levanta tuas mãos para o céu e diga: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu recebo teu perdão sobre a minha vida. E eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado sobre a minha vida, porque nas pisaduras dele eu sou curado, e o castigo que estava sobre ele é por causa disso que hoje eu posso receber a paz. Eu recebo teu perdão, eu recebo a paz no meu coração. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Oh glória, oh glória, oh glória. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele.